Citação de abertura do capítulo. Talvez alguém se pergunte por que Ruína não poderia ter usado os inquisidores para se libertar. A resposta é muito simples, se entendermos o funcionamento do poder. Antes da morte do Senhor Soberano, ele mantinha um controle rígido demais sobre os inquisidores para que Ruína os pudesse controlar diretamente. Mesmo após a morte do Senhor Soberano, porém, um servo de Ruína jamais poderia tê-lo resgatado. O poder no poço era de preservação, e um inquisidor poderia tomá-lo apenas depois de remover suas estacas hemalúrgicas, o que, claro, o teria matado. Portanto, Ruína precisava de uma maneira muito mais indireta de chegar ao seu objetivo. Precisava de alguém que ele não tivesse maculado tanto, mas que ainda assim pudesse controlar, manipular cuidadosamente. Capítulo 49. Sazed fez uma pequena anotação em seu diagrama, comparando medidas do canal. Pelo que podia dizer, o Senhor Soberano não havia precisado de muito para criar o lago subterrâneo. A água já costumava fluir naturalmente para dentro da caverna. Os engenheiros do Senhor Soberano apenas alargaram as passagens, trazendo um fluxo mais contínuo e seguro que ultrapassava a drenagem natural. O resultado foi um aquífero de bom tamanho. Algumas máquinas em uma caverna lateral provaram ser na verdade, um mecanismo para tampar os drenos no fundo, possivelmente para impedir que a reserva d'água escapasse, caso algo acontecesse ao fluxo de abastecimento. Infelizmente, não havia maneira de bloquear esses condutos que davam para dentro da reserva. Antes da criação do reservatório, apenas uma pequena quantidade de água passava para dentro da caverna. O restante fluía para o que agora eram as ruas, enchendo os canais. Então Sazed supôs, se ele pudesse impedir que a água entrasse na caverna, os canais se encheriam novamente. Preciso saber mais sobre pressão d'água, ele pensou, para poder oferecer peso suficiente para tampar aqueles condutos. Achou ter visto um livro sobre o assunto dentro da mente de metal. Recostou-se na cadeira, tocando a mente de metal. As lembranças floresciam conforme ele retirava um trecho. Um índice que havia feito com a relação dos títulos armazenados. Assim que puxou o texto, as palavras ficaram claras para ele, como se as tivesse acabado de ler e memorizar. Percorreu rapidamente a lista buscando o título de que precisava. Quando o encontrou, rabiscou-o num pedaço de papel. Em seguida, recolocou a lista na mente de cobre. A experiência era peculiar. Após recolocar a lista, ele conseguia lembrar-se de ter extraído o material, mas não guardava memória alguma do conteúdo do índice em si. Ficava um branco na mente. Apenas as palavras rabiscadas no papel explicavam coisas que soubera apenas segundos antes. Com aquele título, ele conseguia buscar o livro adequado, completo na mente. Selecionou os capítulos que queria e guardou o restante de volta na mente de cobre, para que não se deteriorasse. E com aqueles capítulos, seu conhecimento de engenharia se mostrava recente, como se ele tivesse acabado de ler e estudar o livro. Descobriu com facilidade os pesos e oscilações de que precisava para criar as barreiras que, segundo esperava, devolveriam a água para as ruas acima. Ele trabalhava sozinho, sentado em uma bela escrivaninha roubada,
um lampião iluminando a caverna ao redor. Mesmo com o conhecimento fornecido pelas mentes de cobre, aquele era um trabalho difícil, com muitos cálculos. Não exatamente o tipo de pesquisa com que estava acostumado. Felizmente, as mentes de cobre de um guardador não se limitavam aos seus interesses. Cada guardador preservava todo o conhecimento. Sazed lembrava-se vagamente dos anos que passara ouvindo e memorizando. Ele apenas precisava conhecer bem as informações, a ponto de lembrá-las por um curto período. Então podia despejá-las em uma mente de cobre. Dessa forma, era ao mesmo tempo um dos homens mais inteligentes e mais ignorantes que jamais existiu. Havia memorizado muito, mas intencionalmente esquecido tudo. De qualquer forma, Sazed tinha acesso a texto tanto sobre engenharia como sobre religião. Saber essas coisas não fazia dele um matemático ou arquiteto brilhante, mas lhe dava competência o bastante para ser muito melhor que um leigo. E enquanto trabalhava, descobriu que ficava cada vez mais difícil negar que a erudição era algo em que se sobressaía. Não era um líder, não era um embaixador, embora atuasse como embaixador-chefe de Elend. Tinha passado a maior parte do tempo examinando suas religiões. Naquele momento, enquanto deveria estar liderando a equipe em Murto, mais e mais ele se via passando a liderança para Fantasma. Sazed era um homem das pesquisas e das letras. Contentava-se em seus estudos. Mesmo que a engenharia não fosse uma área da qual realmente gostasse, a verdade era que preferia estudar, o assunto que fosse, a qualquer outra coisa. E algo tão vergonhoso assim, ele pensou, ser o homem que gosta de oferecer informações aos outros, em vez de ser aquele que precisa aplicá-las? O estalo de uma bengala no chão anunciou a chegada de Brisa. O abrandador não precisava de bengala para caminhar. Apenas preferia carregar uma para parecer ainda mais cavalheiresco. De todos os ladrões Ska que Sazed conhecera, Brisa era de longe o que melhor imitava um nobre. O terriçano rabiscou com agilidade mais algumas anotações e devolveu os capítulos sob pressão da água à mente de cobre. Não precisava deixá-los se deteriorarem durante a conversa com Brisa, pois, claro, Brisa viera conversar. E, de fato, ao sentar-se à mesa de Sazed, o abrandador examinou os diagramas e ergueu uma sobrancelha. Isso está ficando excelente, meu caro. Acho que perseguiu a vocação errada. Sazed sorriu. É muito gentil, Lord Brisa, embora temo que um engenheiro achasse esse esboço feio. Ainda assim, creio que seja suficiente. Acha mesmo que pode fazer isso? Brisa perguntou. Fazer as águas fluírem como o rapaz pediu? É possível? Ah, é bem possível. Minha experiência, não a viabilidade da tarefa. É o item em questão. As águas enchiam aqueles canais no passado e podem voltar a enchê-los. Na verdade, acredito que o retorno será muito mais espetacular que a corrente original. Antes, muito da água já era desviada para dentro dessas cavernas. Eu poderia bloquear a maior parte dela e devolver as águas lá para cima à força. Claro, se Lord Fantasma desejar manter os canais fluindo, então teremos de deixar um pouco de água escapar aqui para baixo. As obras de canal em geral não têm muita corrente, especialmente em uma área onde existem muitas comportas. Brisa ergueu ainda mais a sobrancelha. Na verdade, Sazed continuou, os canais são muito mais fascinantes do que se costuma imaginar.
Pegue, por exemplo, os métodos de transformar um rio natural em um canal, possibilitando o que chamam de navegação, ou veja os métodos de escavação usados para remover lodo e cinzas do fundo. Tem um livro específico do infame Lord Fedre, que, apesar de sua reputação, era um gênio absoluto quando o assunto era a arquitetura de canais. Ora, eu teria que... Sazed parou. Em seguida, abriu um sorriso sem graça. Desculpe, não está interessado nisso, está? Não, Brisa confessou. Mas é suficiente que você esteja, Sazed. É bom vê-lo novamente entusiasmado com seus estudos. Não sei no que esteve trabalhando antes, mas sempre me incomodou que não compartilhasse com ninguém. Parecia que estava quase envergonhado de fazer o que estava fazendo. Agora, por outro lado, parece o Sazed que eu conheço. Sazed baixou os olhos para as notas e diagramas rabiscados. Era verdade. A última vez que ficara tão empolgado com uma linha de estudos fora quando estava com ela, trabalhando na coleção de mitos e referências relacionado ao herói das eras. Na verdade, Lord Brisa, eu me sinto um tanto culpado. Brisa revirou os olhos. Sazed, você sempre precisa sentir culpa sobre alguma coisa? Na época do bando original, você sentia que não estava fazendo bastante para nos ajudar a derrubar o Senhor Soberano. Depois, quando matamos o sujeito, você ficava perturbado porque não estava fazendo o que os outros guardadores lhe disseram. Quer me dizer exatamente por que você se sente culpado por estudar, por mais incrível que isso pareça? Porque eu gosto. Isso é maravilhoso, meu caro. Por que ficar envergonhado desse prazer? Não é como gostar de matar filhotinhos ou algo assim. Claro, eu acho que você é um pouco maluco, mas se gosta de algo tão especialmente esotérico, sinta-se livre para fazê-lo. Deixa mais espaço para aqueles de nós que preferem prazeres mais mundanos, como nos embriagar com os vinhos mais finos de Strathventure. Sazed sorriu. Sabia que Brisa estava empurrando suas emoções, fazendo-o se sentir melhor, mas não se rebelou contra esses sentimentos. A verdade era que ele se sentia bem, melhor do que em muito tempo. Mesmo que... Não é tão simples, Lord Brisa, Sazed disse, pondo a pena de lado. Eu fico feliz por poder simplesmente me sentar e ler, sem ter de estar no comando. E é por isso que me sinto culpado. Nem todo mundo nasceu para ser líder, Sazed. Não, mas Lord Elend me encarregou de tomar essa cidade. Eu deveria estar planejando a derrubada do cidadão, não deixar Lord Fantasma fazê-lo. Meu caro, Brisa disse, inclinando-se, eu não lhe ensinei nada. Estar encarregado de algo não significa fazer algo, mas sim garantir que outras pessoas façam o que devem. Delegar, meu amigo. Sem delegar, teríamos de assar nosso pão e limpar nossas latrinas. Brisa se inclinou um pouco mais. E confie em mim, você não gostaria de experimentar nada que eu assasse com as minhas próprias mãos. Nunca, especialmente depois que eu tenha limpado uma latrina. Sazed sacudiu a cabeça. Não é o que Tindwyl teria desejado de mim. Ela respeitava líderes e políticos. Corrija-me se eu estiver errado, mas ela se apaixonou por você, não por um rei ou um príncipe, certo? Bem, o amor talvez seja... Não comece, Sazed. Você ficava sonhando acordado como um menino com um brinquedo novo. E embora Tindwyl fosse um pouco mais reservada, ela o amava. Ninguém precisava ser um abrandador para enxergar isso.
Seized suspirou e baixou os olhos. É isso que ela iria desejar para você, Seized? Brisa perguntou. Que ficasse negando quem você é? Que se tornasse outro político limitado? Não sei, Lord Brisa, disse Seized baixinho. Eu não a tenho mais. E talvez eu consiga me lembrar dela estando envolvido naquilo que ela amava. Seized, como você consegue ser tão sábio em muitas áreas e completamente estúpido nesse assunto? Um homem é a sua paixão, Brisa interrompeu. Eu descobri que se você desistir do que mais deseja e trocar pelo que acha que mais deveria desejar, vai acabar simplesmente infeliz. E se o que eu quero não for do que a sociedade precisa? Às vezes precisamos fazer o que não gostamos. É um fato simples da vida, creio eu. Brisa deu de ombros. Eu não me preocupo com isso. Faço apenas aquilo em que sou bom. No meu caso, é fazer com que as pessoas façam coisas que elas não querem. No fim das contas, tudo se encaixa. Seized negou com a cabeça. Não era tão simples. E sua depressão nos últimos tempos não estava apenas ligada a Tindall e a sua morte. Ele deixara de lado o estudo das religiões, mas sabia que seria induzido a voltar para elas. O trabalho com os canais era uma distração bem-vinda, mas mesmo assim, Seized sentia seus trabalhos e conclusões de antes assomando sobre si. Ele não queria descobrir que as últimas religiões no grupo não continham as respostas. Parcialmente era o motivo pelo qual era tão relaxante estudar outra coisa. A engenharia não ameaçava sua visão de mundo. No entanto, não podia se distrair para sempre. No fim das contas, encontraria as respostas ou a falta delas. Sua pasta estava embaixo da mesa, encostada à bolsa de mentes de metal. Por ora, no entanto, ele se permitiria um descanso. Mas mesmo com a preocupação sobre as religiões apaziguada no momento, havia outras que precisavam ser abordadas. Ele acenou a cabeça na direção do lago. Fantasma quase invisível estava em pé às margens, falando com Goradel e alguns dos soldados. E o que dizer sobre ele, Lord Brisa? Seized perguntou num sussurro, tão baixo que nem mesmo o fantasma seria capaz de ouvir. Como eu disse, o Imperador Venturi me incumbiu dessa questão. E se eu deixar Fantasma assumir o controle e ele falhar? Temo que o jovem não seja experiente o bastante para essa tarefa. Brisa deu de ombros. Ele parece estar se saindo bem até agora. Lembre-se de como era a jovem Vin quando matou o Senhor Soberano. Sim, mas essa situação é diferente. Fantasma parece estranho ultimamente. Com certeza está escondendo algo de nós. Por que está tão determinado a tomar essa cidade? Acho que é bom para o garoto mostrar um pouco de determinação, Brisa comentou, recostando-se na cadeira. O rapaz foi retraído demais durante grande parte da vida. Não se preocupa com o plano dele? Poderia facilmente desmoronar sobre todos nós. Seized, você se lembra da nossa reunião poucas semanas atrás? Fantasma me perguntou por que não poderíamos simplesmente derrubar Kellion como fizemos com o Senhor Soberano. Eu me lembro, Seized disse. Você lhe disse que era porque não tínhamos mais Kelser ao nosso lado. Brisa assentiu. Bem, ele falou em voz baixa, apontando a bengala para a Fantasma. Minha opinião mudou. Não temos mais Kelser, mas cada vez mais parece que temos algo semelhante.
Sazed franziu o ceño. Não estou dizendo que o garoto tenha a força de personalidade de Kelsier. Sua presença. No entanto, você viu a reputação que ele está ganhando entre o povo. Kelsier foi bem-sucedido não por quem ele era, mas por quem o povo pensava que ele era. É algo que eu não acreditava que poderíamos replicar. Estou começando a achar que estava errado. Sazed não se convencia tão fácil. Ainda assim, manteve suas reservas para si e voltou para sua pesquisa. Fantasma devia ter percebido que olhavam para ele, pois, alguns minutos depois, foi até a mesa de Sazed. O garoto piscou diante da luz do lampião, por mais suave que fosse, e puxou uma cadeira. A mobília refinada parecia estranha a Sazed, contrastando com as fileiras de estantes empoeiradas e utilitárias. Fantasma parecia fatigado. Há quanto tempo ele não dorme? Pensou Sazed. Sempre está de pé quando me deito e acordado quando me levanto. Há algo errado aqui, Fantasma disse. Ah, é? Brisa perguntou, tirando o fato de que estamos conversando ao lado de um lago subterrâneo em um depósito construído pelo Senhor Soberano embaixo de uma fortaleza de inquisidores? Fantasma lançou um olhar irritado para o abrandador antes de fitar Sazed. Sinto que já deveríamos ter sido atacados. O que o faz pensar assim? Sazed quis saber. Eu conheço Kellion, Sazed. O homem é um típico valentão. Conquistou o poder à força e o mantém dando às pessoas muito álcool e pequenas liberdades, como deixar que frequentem bares à noite. Ao mesmo tempo, mantém todo mundo amedrontado. Como ele assumiu o comando, aliás? Brisa perguntou. Como conseguiu tomar o controle antes de um nobre com um bom conjunto de guardas para fazê-lo? Brumas, respondeu o Fantasma. Ele saiu nas brumas e declarou que qualquer um que fosse fiel a sobrevivente estaria seguro em meio a elas. Quando as brumas começaram a matar, deram uma confirmação útil do que ele tinha dito. Kellion fez um escarcéu sobre as brumas matarem aqueles que tinham maldade no coração. As pessoas estavam tão assustadas com o que estava acontecendo que deram ouvidos. Ele conseguiu fazer uma lei que obrigou todos a saírem nas brumas, para que pudessem ver quem morria e quem sobrevivia. Aqueles que sobreviveram eram, segundo declarou, puros. Ele lhe disse que poderiam criar uma bela utopia. Foi então que começou a assassinar a nobreza. Ah, Brisa disse. Esperto. É mesmo, Fantasma disse. Ele solenemente ignorou o fato de que a nobreza sobreviveu às brumas. Espere aí. O quê? Sazed perguntou. Fantasma deu de ombros. É difícil confirmar agora, mas é o que as histórias dizem. A nobreza parecia imune à doença das brumas. Não os Scar que tinham sangue nobre, mas a nobreza de fato. Que esquisito, Brisa observou. Mais que esquisito, pensou Sazed. Totalmente estranho. Será que Elend sabe dessa conexão? Enquanto Sazed considerava, parecia improvável que Elend soubesse. Seu exército e aliados eram todos formados por Scar. A única nobreza que conheciam era aquela que estava em Luthadel. E todos escolheram ficar dentro de casa à noite em vez de arriscar sair nas brumas. De qualquer forma, Fantasma disse, Kellion é um valentão. E valentões não gostam de ninguém em seu território que possam desafiá-los. Por isso, já deveríamos ter sofrido um atentado a essa altura. O garoto tem razão, Brisa comentou.
Gente como Kellion não mata apenas em execuções elaboradas. Aposto que para cada pessoa que ele joga em um daqueles prédios, 3 são mortas em um beco em algum lugar e deixadas para serem enterradas sob as cinzas. Falei com Goradel e seus homens para tomar um cuidado especial e rastreei nosso perímetro. Fantasma avisou. No entanto, não encontrei assassinos nos espiando. As tropas de Kellion estão lá fora, observando, mas sem fazer nada. Brisa coçou o queixo. Talvez Kellion tenha mais medo da gente do que você acredita. Talvez, Fantasma disse, suspirando e esfregando a testa. Lorde Fantasma, Sazed falou com cuidado. Você deveria dormir. Estou bem. Se eu não soubesse ser impossível, diria que ele está queimando o peltre para ficar acordado, pensou Sazed. Ou estou apenas buscando sinais para confirmar a minha preocupação de antes. Nunca questionamos quando Vin ou Kelsier manifestaram poderes além do que até alomânticos normais eram capazes. Por que deveria suspeitar de Fantasma? Simplesmente porque o conheço muito bem? Estou me concentrando nas lembranças do garoto, quase obviamente ele se tornou um homem. Quando, obviamente, ele se tornou um homem. Mas, enfim, Fantasma continuou. Como vai a pesquisa? Na verdade, muito bem, Sazed respondeu, virando vários diagramas para que o outro pudesse vê-los. Estou quase pronto para começar o trabalho na construção. Quanto tempo acha que levará? Algumas semanas, talvez, Sazed respondeu. Considerando tudo, um tempo bem curto. Felizmente, as pessoas que drenaram os canais deixaram para trás uma grande quantidade de entulho que posso usar. Além disso, o Senhor Soberano estocou muito bem este depósito. A madeira, bem como alguns suprimentos básicos de carpintaria e até algumas redes de polias. O que a criatura estava preparando? Brisa perguntou. Comida e água eu entendo, mas cobertores, madeira, polias... Desastre, Lord Brisa, Sazed comentou. Ele incluiu tudo o que uma pessoa precisaria no caso de uma cidade em si ter sido destruída. Pôs até mesmo sacos de dormir e suprimentos para a enfermaria. Talvez temesse ataques de colossos. Não, Fantasma disse. Ele se preparava exatamente para o que está acontecendo. Agora você vai construir algo para obstruir a água? Tinha pensado que era só questão de destruir os túneis. Ah, pelos deuses, não, Sazed comentou. Não temos força de trabalho ou equipamentos para causar um desmoronamento. Também não gostaria de fazer nada que arriscasse derrubar a caverna sobre nós. Meus planos são construir um mecanismo de bloqueio de madeira que possa ser abaixado dentro da corrente. Peso suficiente, junto com a estrutura adequada, deve fornecer reforço o bastante para impedir o fluxo. Na verdade, não é diferente dos mecanismos usados nas eclusas de canais, cujo funcionamento Brisa acrescentou. Ele ficará feliz em explicar detalhadamente. Sazed sorriu. Acho que ele foi interrompido quando o Capitão Goradel chegou, parecendo um pouco mais solene que o normal. Lorde Fantasma, Goradel disse. Há uma pessoa esperando pelo senhor lá em cima. Quem? Fantasma perguntou, tirando os óculos e as bandagens de um bolso. Durney? Não, milord. Ela diz que é a irmã do cidadão. Não estou aqui para me juntar a vocês, Beldre disse. Estavam sentados em uma câmara de audiências austera no prédio da Inquisição, acima da caverna. As cadeiras do salão não tinham nenhum estofamento e somente placas de aço pendendo das paredes de madeira
serviam como decoração. Para Sazed eram lembretes desconfortáveis do que vira ao visitar o convento de Serã. Beldre era uma jovem de cabelos castanho avermelhados. Trajava um vestido simples, aprovado pelo cidadão. Tingido de vermelho. Estava com as mãos sobre o colo e, embora olhasse seus interlocutores nos olhos, havia uma apreensão nervosa nela, que enfraquecia consideravelmente sua posição. Então, por que está aqui, minha cara? Brisa perguntou com cautela. Estava sentado em uma cadeira diante de Beldre. Auriane estava ao lado, observando a garota com um ar de desaprovação. Fantasma caminhava ao fundo, às vezes lançando olhares para a janela. Ele acha que é uma estratagema, percebeu Sazed, que a garota é uma distração para nos confundir antes de sermos atacados. O garoto tinha os bastões de duelo amarrados à cintura como espadas. Quão bem Fantasma sabia lutar. Estou aqui, Beldre disse, baixando o olhar. Estou aqui porque vocês vão matar o meu irmão. Ora, de onde você tirou uma ideia dessas? Brisa questionou. Estamos na cidade para fechar um acordo com seu irmão, não para assassiná-lo. Parecemos pessoas boas nesse tipo de coisa? Beldre lançou um olhar para Fantasma. Muito menos ele, Brisa disse. Fantasma é inofensivo. Sério, você não deveria... Brisa, o rapaz interrompeu, olhando com seus estranhos olhos vendados, os óculos escondidos embaixo e um pouco salientes sob o tecido. Já chega. Você está nos fazendo parecer idiotas. Beldre sabe por que estamos aqui. Todos na cidade sabem por que estamos aqui. Fez-se silêncio no salão. Ele se parece um pouco com o Inquisidor, usando esses óculos sob as bandagens, pensou Sazed com um arrepio. Beldre, Fantasma falou, você honestamente espera que pensemos que você veio até aqui simplesmente para implorar pela vida do seu irmão? Ela olhou para Fantasma, fitando em desafio seus olhos, ou a falta deles. Pode tentar soar ríspido, mas sei que não vai me ferir. Você é do bando do sobrevivente. Fantasma cruzou os braços. Por favor, Beldre disse. Kellion é um bom homem. Como vocês. Precisam dar mais tempo a ele. Não o matem. O que faz você pensar que vamos matá-lo, menina? Sazed perguntou. Acabou de dizer que acha que jamais machucaríamos você. Por que seria diferente com seu irmão? Beldre baixou a cabeça. Foram vocês que mataram o Senhor Soberano. Derrubaram todo o Império. Meu irmão não acredita nisso. Ele acha que estão se aproveitando da popularidade do sobrevivente, alegando ter sido seus amigos depois de ele ter se sacrificado. Fantasma bufou. Não sei de onde seu irmão tirou essa ideia. Talvez ele conheça alguém mais que alegue ter a bênção do sobrevivente, matando pessoas em nome dele. Beldre enrubesceu. Seu irmão não confia em nós, Sazed comentou. Por que você confia? Ela deu de ombros. Não sei. Respondeu em voz baixa. Acho que homens que mentem não salvam crianças de prédios em chamas. Sazed olhou para Fantasma, mas não conseguia vislumbrar nada na expressão enrijecida do jovem. Por fim, o rapaz se pronunciou. Brisa, Sazed, Auriane, venham para fora comigo. Goradel, vigie a mulher. Fantasma abriu caminho para o corredor, e Sazed o seguiu com os outros. Assim que a porta se fechou, Fantasma se virou para encarar os outros. E então? Eu não gosto dela.
Auriane assumiu, cruzando os braços. Claro que não, querida, Brisa retrucou. Nunca gostou de concorrência. Concorrência? Auriane bufou de raiva. De uma coisinha tímida daquelas? Francamente. O que acha, Brisa? Fantasma perguntou. Sobre a garota ou sobre você ter me insultado lá dentro? A primeira opção, Fantasma disse. Seu orgulho não é importante agora. Meu estimado colega, meu orgulho sempre é importante. Quanto à garota, vou lhe dizer uma coisa, ela está apavorada. Apesar do que diz, está muito, muito assustada, o que significa que ela não faz esse tipo de coisa com muita frequência. Meu palpite é que ela é nobre. Auriane assentiu. Sem dúvida, olhe para as mãos. Quando não estão tremendo de medo, dá para ver que são limpas e macias. Ela cresceu sendo mimada. Obviamente, é um pouco ingênua, Sazed constatou. Do contrário, não teria vindo aqui, esperando que simplesmente a ouvíssemos e a deixássemos partir. Fantasma assentiu. Ele inclinou a cabeça como se ouvisse algo. Depois avançou, abrindo a porta do salão com um empurrão. Então, Beldre perguntou, mantendo seu falso ar determinado. Decidiram me dar ouvidos? De certa forma, Fantasma respondeu. Vou lhe dar mais tempo para explicar o que quer dizer. Muito tempo, na verdade. Eu não tenho muito tempo, Beldre disse. Preciso voltar ao meu irmão. Eu não lhe disse que estava saindo e... Ela parou de falar, aparentemente percebendo algo na expressão de Fantasma. Vocês vão me manter prisioneira, não vão? Brisa, Fantasma disse virando-se. Como você acha que as pessoas vão reagir se eu começar a espalhar o rumor de que a própria irmã do cidadão se voltou contra ele, procurando proteção em nossa embaixada? Brisa sorriu. Ora essa, isso é sagaz. Quase me faz perdoar o jeito como me tratou. Já mencionei como fui rude? Você não pode, Beldre falou, levantando-se e encarando o Fantasma. Ninguém vai acreditar que desertei. Ah, é? Você falou com os soldados lá fora antes de entrar aqui? Claro que não. Eles teriam tentado me impedir. Eu corri pelas escadas antes que pudessem fazer qualquer coisa. Então eles podem confirmar que você entrou no prédio por livre e espontânea vontade. Fantasma observou, esgueirando-se por um posto de guarda. Não me parece bom, Brisa concordou. Beldre esmoreceu levemente, voltando a se sentar. Pelos deuses esquecidos, pensou Sazed. Ela é realmente ingênua. O cidadão deve ter se esforçado muito para mantê-la protegida assim. Claro, pelo que Sazed tinha ouvido, Kellion raramente deixava a garota sair de suas vistas. Estava sempre com ele, sendo vigiada. Como ele reagirá? Pensou Sazed, um arrepio percorrendo sua espinha. O que ele fará quando souber que estamos com ela? Atacará? Talvez fosse esse o plano. Se Fantasma pudesse forçar um ataque direto por parte do cidadão, pegaria mal. Pior ainda se Kellion fosse contido por apenas um punhado de soldados. Ele não poderia saber o quanto a posição deles era fortificada. Quando o Fantasma ficou tão esperto? Beldre ergueu os olhos, algumas lágrimas de frustração brilhavam no rosto. Não podem fazer isso. É traiçoeiro. O que o sobrevivente diria se soubesse o que estão planejando? O sobrevivente? Fantasma perguntou, rindo baixinho. Tenho a sensação de que ele aprovaria. Se estivesse aqui, na verdade, tenho a impressão de que ele sugeriria exatamente o que estamos fazendo. Citação de abertura do capítulo. É possível ver a astúcia de Ruína na meticulosidade de seus planos. Ele conseguiu orquestrar a queda do Senhor Soberano.
apenas por pouco tempo antes do poder de preservação retornar ao poço da ascensão. E então, poucos anos depois daquele evento, ele se libertou. Na escala de tempo de deuses e seus poderes, essa sincronia bem tramada foi tão precisa quanto uma incisão feita pelo mais talentoso dos cirurgiões. Capítulo 50. A porta da caverna se abriu. Vin tomou imediatamente o último frasco de metais. Ela saltou, lançando uma moeda atrás de si e pulando para cima de uma das estantes. A caverna ecoou com o som de pedra contra pedra, conforme a porta se abria. Vin se lançou para a frente, empurrando a moeda, para voar na direção da entrada da caverna. Um feixe de luz delineou a porta, e mesmo aquela quantidade parca de iluminação feriu seus olhos. Ela cerrou os dentes para a luz, piscando enquanto aterrissava. Lançou-se para cima contra a parede bem ao lado da porta, puxando as facas e avivando Peltre para ajudar a lidar com a dor repentina da luz. Lágrimas corriam pelo seu rosto. A porta parou de se mover. Um homem solitário entrou na caverna, erguendo um lampião. Vestia um terno preto fino e um chapéu de cavalheiro. Vin o ignorou. Ela se esgueirou ao redor do homem e passou pela porta, entrando na pequena câmara ao lado. Um grupo de trabalhadores assustados recuou, soltando as cordas conectadas ao mecanismo de abertura da porta. Vin ignorou esses homens também, abrindo caminho entre eles aos empurrões. Soltando uma moeda, ela se empurrou para cima. Os degraus da escada de madeira viraram um borrão ao seu lado, conforme ela subia e ia de encontro ao alçapão que ficava no teto, para então ricochetear com um grunhido de dor. Ela agarrou desesperadamente os degraus da escada ao começar a cair, ignorando a pontada repentina no ombro por ter batido com tanta força. Avivou Peltre e deu impulso em um degrau, em seguida batendo de volta no alçapão e tentando abri-lo à força. Empurrou. O degrau embaixo de seus pés quebrou, fazendo-a despencar novamente. Ela praguejou, empurrando a moeda para segurar a queda. Então chegou ao chão e se agachou. Os trabalhadores se encolheram, sem saber se queriam se aventurar na caverna escura ou se preferiam permanecer naquela pequena câmara com uma nascida das brumas. O nobre de terno havia se virado. Ele mantinha a lanterna erguida, iluminando Vin. Um pedaço da escada quebrada se soltou e caiu no chão de pedra ao lado dela com um estrépito. O alçapão está bem seguro com uma pedra muito grande sobre ele, Lady Ventry, o nobre disse. Vin o reconheceu vagamente. Estava um pouco acima do peso, mas bem arrumado, com cabelos muito curtos e um rosto pensativo. Diga aos homens lá em cima para retirarem a pedra, Vin ordenou em voz baixa, erguendo uma adaga. Temo que isso não vá acontecer. Eu posso fazer acontecer, Vin retrucou avançando. Os trabalhadores afastaram-se ainda mais. O nobre sorriu. Lady Ventry, deixe-me garantir várias coisas para a senhora. A primeira delas é que a senhora é a única romântica entre nós. Por isso, não tenho dúvida de que poderia nos massacrar sem o mínimo esforço. A segunda é que a pedra lá em cima não vai se mover tão cedo. Então, seria melhor nos sentarmos e termos uma conversa agradável, em vez de brandirmos armas e ameaçarmos uns aos outros. Havia algo de afável naquele homem. Vin verificou o bronze, mas ele não estava queimando metais. Apenas para garantir, ela puxou um pouco suas emoções, deixando-o mais confiável e amigável. Em seguida, tentou abrandar qualquer sensação de astúcia que ele pudesse ter sentido.
Vejo que está ao menos considerando minha oferta, o nobre disse, acenando para um dos trabalhadores. Ele rapidamente abriu sua bolsa, puxando 2 cadeiras dobráveis e, em seguida, as abrindo no chão diante da porta de pedra aberta. O nobre deixou o lampião de lado e se sentou. Vin se aproximou um pouco mais. Por que tenho a impressão de conhecê-lo? Sou amigo do seu marido, o nobre respondeu. Théoden, Vin disse lembrando-se. Théoden Hastings. Théoden assentiu. Ela o vira em um baile poucas semanas antes, o primeiro do qual tinha participado. Mas ela o conhecia de algum lugar antes disso. Ele fora um dos amigos de Elend em Luthadel, antes do colapso. Desconfiada, Vin aceitou a cadeira oferecida, tentando deduzir qual era o jogo de homem. Ele achava que ela não mataria Théoden apenas porque era amigo de Elend? O homem se reclinou na cadeira, um tanto menos impertigado que um nobre comum. Acenou para um trabalhador adiante, e o homem apresentou 2 garrafas. Vinho, Théoden disse. Um é puro e o outro contém um sedativo extremamente poderoso. Vin ergueu a sobrancelha. É algum tipo de jogo de adivinhação? Não, Théoden respondeu, abrindo uma das garrafas. Estou com muita sede, e pelo que ouvi falar, a senhora não faz o tipo que tem demasiada paciência para jogos. Vin inclinou a cabeça quando Théoden aceitou 2 taças de um criado e serviu um pouco de vinho cor de rubi em cada uma. Enquanto observava, entendeu por que ele era tão afável. Lembrava de Elend, o Elend antigo e despreocupado. Pelo que parecia, Théoden ainda era genuinamente assim. Tenho que dar o braço a torcer para Iomen nesse sentido, ela pensou. Sua cidade pode não ser perfeita, mas ele criou um lugar onde homens como Théoden podem manter um pouco da própria inocência. Théoden tomou um gole de vinho, oferecendo a outra taça para Vin. Ela devolveu uma das facas para o estojo e pegou a taça. Não bebeu e não tinha nenhuma intenção de fazê-lo. Este é o vinho sem sedativo, Théoden explicou. Uma boa safra. Iomen é mesmo um cavalheiro. Se vai enviar um dos amigos para a morte, ao menos oferece um vinho caro para abrandar o golpe. Quer que eu acredite que está aqui como prisioneiro também? Vin perguntou sem rodeios. Claro que não, embora muitos considerem minha missão vã. E essa missão é fazer com que você tome um pouco do vinho batizado para que possa ser transportado em segurança lá para cima. Vin bufou. Vejo que concorda com meus detratores. Você simplesmente se entregou. Acabou de dizer que eu deveria beber o vinho e cair inconsciente. Isso significa que tem uma maneira de sinalizar para quem está lá em cima que eu caí na armadilha, para que possam remover a pedra e deixá-lo sair. Você tem o poder de nos libertar, e eu tenho o poder de fazer com que você faça o que eu quiser. A alomancia emocional não pode me controlar, a esse ponto. Não sou alomântico, mas conheço um pouco da arte. Suspeito que a senhora esteja manipulando minhas emoções nesse momento. Aliás, o que não é de fato necessário, já que estou sendo totalmente franco. Não preciso de alomancia para fazê-lo falar, Vin disse, olhando para a faca ainda em sua outra mão. Théoden riu. Acha que o rei Iomen? Sim, ele está lá em cima. Não será capaz de adivinhar se eu estiver falando sob coerção? Sob coerção? Não tenho dúvida de que a senhora poderia me fazer ceder, mas não vou trair minha palavra somente com ameaças. Então a senhora teria de cortar alguns dedos ou algo assim antes de eu fazer o que me pede.
Tenho certeza de que Homem e os outros me ouviriam gritar. Posso matar seus criados, um por vez, até você concordar em dizer a Yomen que estou inconsciente e fazê-lo abrir a porta. Telden sorriu. Acha que eu me importo se matá-los? Você é um dos amigos de Elend, um daqueles que discutiam filosofia com ele. Filosofia e política, mas era só Elend que se interessava pelos Scar. Garanto que nós outros jamais entendemos de onde ele tirava aquela fascinação. Ele deu de ombros. Porém, não sou um homem desnaturado. Se matar o bastante deles, quem sabe eu acabe cedendo e fazendo o que me pede. É melhor que comece logo então. Vin olhou para os criados. Pareciam apavorados, e as palavras de Telden não tinham ajudado. Após alguns momentos de silêncio, o nobre deu uma risadinha. A senhora é esposa de Elend, e Homem está ciente disso, sabe? Está quase que totalmente convencido de que você não mataria nenhum de nós, apesar da sua reputação amedrontadora. Pelo que ouvimos, a senhora tem o hábito de matar reis e deuses, talvez um soldado de vez em quando. Criados Scar, por outro lado. Vin desviou os olhos dos criados, mas não fitou os de Telden, temendo que ele visse a confirmação neles. Ele estava errado. Vin mataria aqueles criados se achasse que aquilo a tiraria dali. No entanto, não tinha certeza disso. Se Yomen ouvisse os gritos, seria improvável que abrisse o alçapão, e Vin teria massacrado inocentes sem motivo nenhum. Então estamos no impasse, comentou Telden. Supomos que a senhora estivesse com pouca comida aqui embaixo, a menos que tenha encontrado uma maneira de abrir aquelas latas. Mesmo se encontrou, não há nada que possa fazer aqui embaixo para ajudar lá em cima. Meu palpite é que, a menos que a senhora tome o vinho, vamos todos acabar morrendo de fome nessa caverna. Vin descansou as costas na cadeira. Tem de haver uma maneira de sair, uma chance de tirar proveito dessa situação. No entanto, era incrivelmente improvável que ela conseguisse atravessar aquele alçapão. Talvez pudesse usar o duralumínio e aço para atravessar. No entanto, seu aço e peltre acabariam, e ela estava sem frascos de metal. As palavras de Telden, infelizmente, tinham uma grande parcela de verdade. Mesmo se Vin pudesse sobreviver na caverna, ela estaria inerte e inútil. O cerco continuaria lá em cima. Ela nem sabia como estava indo, e o mundo continuaria a morrer pelas maquinações de ruína. Ela precisava sair, mesmo que isso significasse parar nas mãos de Homem. Encarou a garrafa de vinho com sedativo. Maldição, pensou. Aquele obrigador é muito mais esperto do que esperávamos. O vinho certamente havia sido preparado com força suficiente para derrubar um alomântico. No entanto, o peltre deixava o corpo resistente a todos os tipos de drogas. Se ela avivasse peltre com duralumínio após beber o vinho, será que ele queimaria o sedativo e a deixaria acordada? Ela poderia fingir estar inconsciente, em seguida escapar lá em cima. Parecia um risco, e ainda assim, o que mais poderia fazer? A comida estava prestes a terminar e suas chances de escapar eram mínimas. Ela não sabia o que Homem queria dela, e era improvável que Telden falasse. Mas ele não a queria morta. Se fosse o caso, simplesmente a teria deixado morrer de fome. Vin tinha uma escolha: esperar mais tempo na caverna ou arriscar uma chance melhor de escapar lá em cima. Ela pensou por um momento, então decidiu. Pegou a garrafa. Mesmo se seu truque com peltre não funcionasse,
ela preferia apostar em uma situação melhor lá em cima. Telden deu uma risadinha. Disseram que a senhora era muito decidida. É muito revigorante. Tenho passado tempo demais com nobres enfadonhos que levam anos para tomar qualquer decisão firme. Vin o ignorou. Tirou com facilidade a rolha da garrafa, ergueu-a e tomou um gole. O sedativo começou a fazer efeito, quase imediatamente. Ela se recostou na cadeira, deixando os olhos baixarem, tentando dar a impressão de que estava caindo no sono. De fato, estava muito difícil manter-se acordada. Sua mente estava nebulosa, apesar do peltre avivado. Ela se curvou, sentindo-se à deriva. Lá vai, ela pensou, e queimou o duralumínio. Seu corpo despertou com o peltre hiperativado. Imediatamente, a sensação de cansaço desapareceu. Ela quase pulou de pé pela explosão repentina de energia. Telden estava rindo. Nossa, ele disse para um dos criados. Ela realmente tomou. O senhor estaria morto se não tivesse, milord, o criado comentou. Todos nós estaríamos. E então o duralumínio se esgotou. O peltre desapareceu, com um sopro, e com ele sua imunidade à droga, que não havia se esgotado. Bem, fora mesmo um grande risco. Ela mal ouviu sua arma fazer um estrépito ao deslizar de seus dedos e atingir o chão. Em seguida, perdeu a consciência.